Guerra entre Rússia e Ucrânia. Guerra comercial entre Brasil e Estados Unidos. Uma série de terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas ao redor do mundo. Tudo isso ocorreu apenas nos últimos dias, fazendo dessa última semana de julho uma das mais agitadas do ano. No meio de tudo isso, algo quase passou despercebido. A Record News teve sua transmissão invadida ao vivo. No dia 29 de julho, durante a transmissão de seu jornal, a Record teve seu sinal invadido e substituído pelo vídeo conhecido como The Wyoming Incident. Esse vídeo supostamente teria sido utilizado no final da década de 80 para invadir um telejornal local nos Estados Unidos. As imagens e frases perturbadoras dele foram utilizadas para causar mal-estar naqueles que assistiram, como náuseas, dores de cabeça e até mesmo confusão mental. Agora, décadas depois, ele voltou a invadir uma transmissão ao vivo, dessa vez na Record, com objetivos que nós só podemos teorizar. Apesar de muitos considerarem o vídeo como falso, nós não podemos deixar de nos perguntar: e se for verdade? Para entendermos melhor essa história, temos que entender como ela aconteceu. No dia 29, por volta das 7 da noite, a Record News estava exibindo um telejornal pelo YouTube, quando teve seu sinal invadido. Enquanto as pessoas que assistiam ao telejornal ficaram sem entender o que estava acontecendo, aquelas que não assistiam passaram a se perguntar: a Record tem um jornal ao vivo no YouTube? Sim, ela tem. A invasão ao vivo ocorreu não na TV aberta, mas sim pela internet, o que, conforme alguns consideram, teriam menos importância. Mas, claro, a Record não vê assim. No momento em que o jornal foi interrompido, o apresentador Rafael Algarte havia acabado de relatar sobre novos ataques russos à Ucrânia. Ele então estava relatando sobre a morte de 4 pessoas em Nova York, até que o misterioso vídeo entrou no ar. Foram cerca de 2 minutos, nos quais foi possível ver frases dizendo "We present" e "Special Presentation", "Nós apresentaremos", uma apresentação especial em português, e "You will see such pretty things", você verá coisas tão bonitas, traduzindo. Tudo isso em preto e branco, com uma música perturbadora de fundo, várias imagens de rostos e cabeças que pareciam manequins. Além disso, a imagem também era marcada por várias inserções do número 333, o qual ninguém sabe dizer ao certo o que ele significa. Quem assistiu o momento da invasão, a hora relatou desconforto com as imagens, sendo este exatamente o intuito do The Wyoming Incident. A Record, é claro, ocorreu para se justificar. Em um comunicado, a emissora disse que nosso time de TI está trabalhando para descobrir a origem do problema e também estamos em contato com a equipe do YouTube para entender o ocorrido. A falha se deu somente no sinal do YouTube. As demais transmissões, inclusive o sinal de TV aberta e Pay TV, não foram afetadas. A Record ainda não sabe explicar o que de fato aconteceu, mas qual seria a origem do The Wyoming Incident? Em tradução, o incidente de Wyoming é uma creepypasta, ou seja, uma lenda da internet. Conforme conta a história, ele teria sido exibido em 1987 em uma cidadezinha dos Estados Unidos, sendo que suas imagens e sons assustadores são justamente para causar desconforto. Além das imagens e dos sons, ele também mostrava mensagens sinistras e enigmáticas, dizendo coisas como: você verá coisas que não pode esquecer. Nós apenas queremos consertar você. Você não pode se esconder para sempre. E estamos com você desde o nascimento. Apesar de algumas histórias falarem que, ao assistir a gravação, você pode começar a apresentar sintomas como mal-estar e dor de cabeça, nada disso jamais foi confirmado. Nem mesmo a suposta exibição que ele teve na TV dos Estados Unidos foi confirmada. O mais provável é que tudo não passe de uma invenção. Mas por quê? Esta é a grande questão. Ninguém sabe por quê. Há vários canais pela internet que mostram como o vídeo foi feito, tendo como base um compilado de filmes antigos de terror, uma música perturbadora e efeitos visuais. Nós sabemos como ele foi feito, mas não quem o fez, e nem com qual intuito. Além disso, o misterioso número 333
ainda segue um enigma. Claro, à primeira vista ele seria uma referência ao 666, o número da besta. Mas seria assim tão óbvio? Pela internet, há quem diga, mesmo sem provas, que o 333 é uma ligação ao movimento Cicada 3301. O Cicada foi uma série de enigmas virtuais criados entre 2012 e 2014 por um grupo misterioso cujo objetivo era reunir os indivíduos mais inteligentes do mundo. Até hoje, há especulações sobre quem criou os enigmas e também sobre quem conseguiu os desvendar. O The Wyoming Incident segue como um total mistério. E ele pode até nunca ter invadido um sinal de TV ao vivo, mas nós temos vários outros casos como ele ao redor do mundo. Também nos anos 80, em 1987, 2 canais em Chicago, nos Estados Unidos, foram hackeados por aquele que ficou conhecido como Incidente Max Headroom. Nesta invasão, um homem fantasiado apareceu na TV de milhares de pessoas, xingando jornalistas da emissora, fazendo referências ao Michael Jackson e tirando sarro da Coca-Cola. Também em 1987, o canal fechado Playboy Channel também foi invadido, bem no meio de um filme erótico. Essa invasão foi marcada por vários versículos bíblicos. Dessa vez, o autor da invasão foi pego e sentenciado a pagar uma multa de $1.000, além de 3 anos em liberdade condicional. Justamente por essas 2 invasões terem ocorrido em 1987, é que os autores do The Wyoming Incident resolveram também utilizar esta data. No entanto, mais recentemente, nós tivemos outro caso de invasão, desta vez, um bem mais sério. Em 2022, logo quando a guerra entre Rússia e Ucrânia havia começado, as emissoras russas sofreram um grande ataque cibernético. Várias mensagens dizendo "você tem sangue nas mãos" começaram a ser exibidas, acusando a Rússia de cometer crimes nessa guerra, atacando e executando civis inocentes. Essa invasão na emissora russa aconteceu justamente no dia da vitória, uma data extremamente importante no país, pois é quando eles comemoram a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Vladimir Putin e mais nenhuma das autoridades russas gostou nem um pouco dessa invasão. É interessante notarmos uma certa coincidência aqui. A transmissão na Record foi invadida bem quando ela acaba de trazer notícias sobre um novo ataque russo à Ucrânia, e no meio de uma notícia sobre mortos nos Estados Unidos. Será que havia alguma ligação entre o ocorrido? Assim como a Record segue afirmando que, por enquanto, não é capaz de explicar a origem da interferência, também até o momento, nenhum grupo hacker como os Anônimos reivindicou a autoria do ocorrido. Ainda não sabemos se essa invasão foi apenas brincadeira de algum funcionário dentro da Record ou algo a mais. E aí, arrisca algum palpite? Afinal de contas, por que alguém utilizaria justamente esse vídeo tão misterioso e enigmático? Sendo só uma pegadinha ou não, nós sempre devemos nos perguntar: e se for verdade?